Aí, chegou, que bom. Deu Socorro! certo. Nós Deu tivemos tudo que certo. inverter aqui por problemas técnicos. É, mas deu certo, né? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. E aí, vou deixar com você o barco. Ah, então tá bom. Que bom ter você aqui. Que doido, ó, meu coração, tum, tum, tum. Primeira vez que eu faço isso. Ah, mas é sempre bom a gente fazer coisas novas, né? Já fazia um Aham. tempão que a gente não fazia live. Aliás, a primeira live que eu fiz foi com você, Lini. Você lembra? Não me lembro. Mas assim, você me chamando, né? Agora eu chamando Sim. alguém. É, eu te chamando. Mas, enfim, faz muitos anos já, né? Ah, mais ou menos. Que eu nem lembro. Então, estamos aqui hoje para falar sobre a psicologia, né, em comemoração aí à Semana da Psicologia, e falar da reconexão. Eu acho que a gente vai aprofundar ainda mais com a Leni, trazendo aí as experiências dela, tanto de vida quanto profissionalmente. Então, Leni, para quem não te conhece, eu vou pedir para você se apresentar e aí a gente já inicia com o tema, tá bom? Tá bom. Bom, sou a Leni, sou psicóloga há 14 anos, mais ou menos, e atendo na clínica, atendo presencial e online. E precisar de mim, pode me chamar. Sou bem descontraída, assim, tem tique de dar risada, tá? Então, É uma amada. Já posso dar o pontapé inicial? bora, Me bora. conta. O que que é para você a reconexão? Eu amo essa palavra, né? Porque ela me remete a tudo que me leva para relacionamento, relacionamento comigo, com o outro, relacionamento com Deus, com a minha vida espiritual também. Eu acho que tudo isso faz parte e a nossa alma busca essa conexão e às vezes a gente está tão distante disso, a gente precisa parar e falar, epa, eu preciso me reconectar, eu preciso entrar de volta nesse negócio que eu me perdi nesse caminho aí por tantas dores, feridas, sofrimentos, angústias, blá blá, tudo aquilo que a gente vive, né, no nosso dia a dia, na nossa alma, a gente precisa às vezes retornar. Para mim, reconexão é esse retorno, retorno para mim, retorno para o outro, retorno para Deus, de várias maneiras, né? De várias formas. Sim. Bom, para mim também é isso. Tá bem ligado a essa questão da gente voltar para nós, né? Voltar à nossa essência, aquilo que a gente acredita, aquilo que nós somos. E eu acho que também é um caminho de autoconhecimento, porque em algum momento eu acho que a gente acabou se perdendo de si. E Aham. esse processo de autoconhecimento que a psicologia proporciona para a gente, eu acho que é um caminho de reconexão. E reconexão até para a gente saber quais são as nossas habilidades, quais são as coisas que faz brilhar os nossos olhos, aquilo que faz com que a vida tenha algum sentido, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho na sua história, o que tem de bacana, assim, que tem a ver com esse tema reconexão. Então, quando a gente comentou sobre isso, que eu vi ali você no Reconexões, eu tenho ainda que eu não desfiz, um grupo que chama Reconnect-se, que era essa volta pra gente, pra nossa essência mesmo. Quando você fala da gente meio que se perde às vezes no caminho, né? Às vezes, inclusive na escolha da nossa profissão, a gente meio que se perde, né? A minha primeira formação é engenharia. Eu me formei em engenharia civil, trabalhei muito pouco, porque não era a minha cara. Eu essa semana atendendo uma paciente da área de exatas, que não tem nada a ver com exatas, ela tem muito mais a ver com humanas. Ela me falava da dificuldade dela com matemática e que o pai muitas vezes forçava ela a aprender o raciocínio lógico com uma varinha na mesa, assim, falava tipo, você não está entendendo, você não está entendendo. E ela disse que a sensação que ela tinha é que ela era muito burra. E na hora eu fiquei pensando nos nossos diversos tipos de inteligência, né? E quando eu trouxe ali, eu me lembrei da engenharia, e quando eu trouxe ali é porque
Eu tinha muita dificuldade. Eu achava muito difícil, tanto que os meus filhos formaram em engenharia, eles falavam sobre os cálculos, que os amiguinhos levavam pau no cálculo, eles levavam também, reprovavam e tal. E eu falava assim, não, gente, isso é normal, engenharia é muito difícil, isso é normal. E tinha amiguinha que falava pra mim assim, tia, fala pra minha mãe que é difícil. E eu achava muito, muito louco, porque eu detestava estudar. Então, eu formei em 5 anos e meio, assim, seria 5 anos, até que eu não demorei tanto, né? Mas formei em 5 anos e meio. Não gostava dos cálculos, de cálculo nenhum, levei pau em todos os cálculos. E hoje, eu pensando, não era a minha profissão, não era aquilo que brilhava os meus olhos, não era o que eu gostava, não era o que eu queria. O que eu queria estava ligado totalmente à área da ajuda. Mas por que naquele momento eu escolhi engenharia? Porque eu estava tão brigada com o feminino que eu precisava de algo masculino. Eu precisava de uma coisa que eram os homens que faziam. Na minha turma eram, tipo, acho que 6 meninas e 60 meninos. E eles ainda brincavam comigo e falavam para mim, mas por que você decidiu fazer engenharia? Deus, quando ele criou a mulher, ele perguntou para ela assim, você quer ser bonita ou você quer ser engenheira? Eu falava, gente, Deus me deu tudo. Eu sou bonita e engenheira, olha só. Ele falou, se achando, né? Mas, na verdade, eu vou brincando aqui, mas engenharia não tinha nada a ver comigo. Eu gosto da parte artística, minha nota de arquitetura foi a maior nota que a faculdade já teve, eu acho. Essa parte mais design eu gosto, quer dizer, eu sou mais ligada a humanas mesmo. E aí eu comecei a trabalhar, desistir da engenharia, né? Fui cuidar dos meus filhos, cuidar das minhas coisas. E quando meu filho caçula fez, acho que 9 anos, 10 anos, não sei, eu decidi que eu ia fazer psicologia. Eu ia levava ele para a escola, ia para a faculdade e depois voltava para casa, porque eu não queria estudar à noite. Então eu decidi que ia fazer psicologia, porque eu já trabalhava com mulheres, com grupos de mulheres numa instituição religiosa, e eu achava que aquilo era a minha cara, que tinha tudo a ver com aquelas mulheres. Eu tinha muita conexão com elas, né? Talvez pelas minhas próprias dores, né? Para acolher também aquele feminino que chegava tão ferido. E aí eu decidi que eu ia fazer psicologia. E eu me formei em psicologia. E quando eu fiz o teste vocacional, olha que louco, né? Eu fiz o teste vocacional depois, né? Durante a faculdade. E o meu teste deu primeiro jornalismo, em primeiro lugar jornalismo, que eu não queria fazer mesmo, e depois psicologia. Então tinha tudo a ver comigo, com a minha cara. Eu me acho hoje modéstas favas, né? Eu me acho uma profissional de sucesso. Eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço e isso realmente brilha os meus olhos. Foi o que você falou, né? Daquilo que brilha os nossos olhos. Engenharia não brilhava de jeito nenhum. Quando eu falo que eu sou engenheira, as pessoas dizem assim: o quê? Sério? Mas você formou? Eu falo: formei, mas nada a ver comigo. Mas é bem isso mesmo. E eu acho que é justamente trilhar esse caminho de autoconhecimento que faz a gente chegar nesse lugar, né? Porque daí quando a gente tá nesse lugar que, nossa, isso tem tudo a ver comigo, isso me dá uma força de seguir em frente, Exatamente. de fazer esse movimento, de estar a serviço, que é totalmente diferente da gente estar fora do nosso lugar, fazendo uma coisa que não tem nada a ver com a gente, né? Uhum. Para E mim não a... foi. Pode Fala, falar. fala, pode falar. Eu ia falar, para mim não foi tão diferente, que eu fiquei também um tempão sem saber o que eu ia fazer da vida, mas eu comecei a trabalhar com arquitetura e eu trabalhava em várias áreas lá dentro da empresa. E só que não é assim, eu fazia, eu trabalhava, e, né? A gente vai seguindo um monte, mas eu ficava, gente, não é isso que eu preciso fazer da vida. E aqui esse incômodo que surge na gente é um empurrãozinho, ó. Acho que Aham. tá na hora de você olhar para isso. E aí, conforme eu fui buscando também esse autoconhecimento, fui buscando curso, eu sabia que era algo voltado para a área da saúde, né? Tanto que eu fui primeiro para fisioterapia, mas aí lá eu falei, não, não é bem isso. E aí fui estudando e fiz vários cursos da área de desenvolvimento humano até chegar na psicologia. E aí, realmente, quando a gente vive aquilo, que aí eu acho que eu queria que você comentasse também, é como é diferente a gente viver aquilo que tá, que é como se fosse o nosso propósito, que é como se fosse, assim, agora eu tô conectada comigo, eu tô vivendo a minha verdade, sabe?
Como que é para você? Eu não tenho dúvida, assim, de que a gente, quando a gente está conectado com aquilo que eu acredito que é o propósito de Deus para a vida da gente. Você vai tendo sinais, né? A gente vai tendo sinais de que, peraí, por onde você está não é o caminho. Tem outros lugares, ou tem um outro lugar para você que você pode se desenvolver e você pode ser plena no seu potencial, né? Plena na sua relação com você, na sua relação com o outro, na sua relação com Deus. Não estou dizendo que eu sou plena, mas eu estou me sentindo assim, porque cada vez que eu caminho, cada vez que eu olho para mim e que eu me permito ser curada daquilo que ainda me trava, eu vou chegando nesse mais pertinho desse, principalmente eu vou chegando mais pertinho. Para mim, eu acredito nisso, mais pertinho da minha relação com Deus, entendendo qual que é o propósito dele para mim, porque ele me criou, o que ele planejou com isso, o que ele gostaria de fazer na minha vida se eu permitisse. Então, o fato de eu. E a gente. É engraçado porque eu acho que a gente só busca. A gente está meio perdida. Vou trazer para mim. Eu estou meio perdida aqui, ali na faixa dos meus 40 e poucos anos, eu estou meio perdida. Eu não sei o que eu estou fazendo, se de fato aquilo que eu estou fazendo tá tendo algum retorno, assim, em termos de satisfação pessoal. Peraí, mas isso, por que que eu estou tanto em dúvida? Por que que eu estou em crise? Por que que eu estou isso? Por que que eu estou assim? Por que eu estou me sentindo assim? E aí eu começo a olhar para dentro de mim e perceber assim, não, eu estou fora do meu lugar. Quando você diz fora do lugar, não é só na profissão, né? Eu estou fora do meu lugar na minha relação comigo. Eu estou fora do meu lugar na minha relação com o outro. Eu estou fora do meu lugar na minha relação com a minha mãe. Eu estou fora do meu lugar na minha relação com o meu pai. Eu estou fora do meu lugar em relação àquelas pessoas que ocupam uma certa posição de liderança sobre mim, sobre a minha vida. Eu estou fora do lugar no meu casamento, no meu relacionamento. Eu estou fora eu tô fora do meu lugar. Eu estou voltada para fora, eu estou querendo fazer pelo outro, fazer, mostrar o quanto eu sou boa, o quanto eu sou boazinha. Você não está entendendo? Eu sou tão boazinha, por que será que eu estou me sentindo assim? Então, quando a gente vai caminhando nesse processo de autoconhecimento, a gente começa a entender que a gente eu sou a responsável pela minha vida e como está a minha vida. Então eu começo a olhar para mim e tirar a responsabilidade do outro. Eu começo a olhar, e lá vou fazendo sermão, tá? Eu começo, eu começo a perceber que não é o meu marido responsável pela minha felicidade. Não é os meus filhos, não são os meus filhos responsáveis pela minha alegria, pela minha felicidade. É, não são os meus amigos responsáveis por isso. Eu sou responsável e eu preciso tomar isso para mim e parar e falar, não, eu vou resolver isso aqui agora. E essa mudança ela só vai aparecer quando eu entender que eu é que preciso dar esse passo, eu que preciso fazer isso. Esses dias eu disse para uma amiga assim, uma amiga que é terapeuta, eu disse para ela assim, nós somos muito difíceis. E ela ficou olhando para minha cara assim, tipo, como assim difícil? Quem que é difícil? A gente não admite, a gente nem admite que a gente é difícil, porque a gente acha que a gente é super, que a gente é, né, é ótima, e que todo mundo que tá errado, e a gente não tá, a gente não tá errado. Quando a minha psicóloga disse para mim assim, você precisa olhar para isso, para você, né? Que isso diz de você? Eu falava, diz nada. Diz É, nada de mim, sou ótima, é o outro que é culpado, o outro que é responsável, o outro que isso, o outro que aquilo. Então eu tô tão projetiva, né? Tô tão voltada para fora, tô tão colocada a culpa e a responsabilidade em todo mundo, inclusive a responsabilidade de me fazer feliz, que eu deixo de olhar para mim. Então a psicologia trouxe isso para gente, trouxe isso para mim, e eu percebi que trouxe isso pra gente, principalmente, Aline, quando a gente começou ali uns 6, sei lá, 7 anos, não sei, quando a gente começou a olhar para a questão sistêmica, para olhar isso tudo mais genérico, mais geral, mais amplo, né? A gente começou a se responsabilizar por aquilo que era nosso. E nesse movimento nosso, sistêmico, a gente foi muito mais fortalecida. Eu acredito que a gente cresceu, assim, tipo, anos-luz em autoconhecimento, quando a gente olhou para o sistêmico. porque daí a gente amplia o olhar, né? Ampliou. E sai desse lugar que é justamente o que você estava falando, de que sempre é o outro, né? A gente não consegue perceber, a gente fica com o olhar fragmentado, né? Exatamente isso. Uhum. Eu acho que exatamente desse olhar fragmentado é que a gente vai desconectando de nós mesmos, não é?
Porque daí, se eu tenho um olhar estreito, eu tô olhando um recorte da minha vida. Então, sei lá, tô passando por um momento ruim, a minha vida se resume a isso. Eu deleto tudo que aconteceu antes, né? Deleto todas as possibilidades, deleto as coisas boas que o outro fez, que está envolvido na situação. Então, eu acredito que esse olhar fragmentado cada vez mais vai distanciando a gente dessa conexão com nós mesmos, essa conexão com aquilo que a gente acredita, com Deus, com algo maior. E isso eu tenho percebido que é muito fácil a gente cair nesse lugar Uhum. de desconexão. Eu fiz um trabalho, sei lá, uns 6 meses, um ano mais ou menos, numa escola com professoras. E a maior demanda que tinha ali era de sobrecarga. Todas ali traziam algum ponto, mas assim, no geral, você percebia que todas estavam sobrecarregadas. E elas Hum. estavam sobrecarregadas por quê? Elas sempre estavam atendendo muito a demanda externa. Então, elas estavam vivendo sempre para fora. E numa escola, o que que é como a demanda externa? A demanda das crianças, a demanda daquilo que chega que eu tenho que entregar, Dos pais das crianças. dos pais também. E isso é que a gente estava falando de estar fora do lugar, e isso tira a gente do nosso lugar de força. E a gente vai ficar Hum. fraco, sobrecarregado, com certeza. E um movimento muito bacana que eu fiz ali com elas foi assim: vamos voltar para dentro, vamos tentar reconectar com a gente. E foi um momento assim de alguns minutos onde a gente ficou ali com os olhos fechados, respirando, eu só pedindo para elas perceberem o corpo e automaticamente perceber a emoção que tinha ali. Porque Uhum. nesse momento de desconexão, eu não consigo perceber o que eu estou sentindo, eu não consigo perceber se eu estou estressada, se eu estou com raiva. É tudo muito ao mesmo tempo que eu não consigo nem saber o que está passando aqui comigo. E aí, naquele momento, eu percebi que, assim, essa conexão que a gente pode fazer num momento de silêncio, de respiração, e percebendo o que a gente sente, vai ajudar a gente a se situar um pouco aqui na realidade e dar um espaço para a gente respirar e falar, opa, peraí, o que será que eu estou indo além? E aí depois eu até passei para elas, eu escrevi, deve ter no Instagram aí, do Eu Sou Apenas. Você já conhece a história do Apenas, né? Não. A gente tem uma história que num hospital, o professor foi lá e colocou na portinha assim dos médicos. Eu sou apenas o médico fulano de tal. E aí foi colocando todos, aí chegou num determinado. Aí a moça lá, não lembro se era médica ou o que ela era, assim, ué, mas como assim eu sou apenas? Ele falou, ué, você tem mais alguma outra função? Desculpa, eu errei aqui. Ah, não. Ele, então você é apenas isso, não é? Mas o que que traz essa história? Da gente sempre achar que a gente precisa tomar conta de outras demandas. E não olha para qual que é meu papel aqui. Então, na escola, por exemplo, qual que é meu papel enquanto professora? Será que ser mãe dos meus alunos? Será que é educar os meus alunos? Ou será que eu estou aqui para ensinar a matéria? Será que eu estou aqui para ajudar eles a se desenvolverem, a desenvolver as habilidades? Né? E aí, quando a gente faz essa pausa e tem esse olhar mais amplo que vem da sistêmica que auxilia a gente consegue perceber o tanto que nós estamos desconectados, o quanto nós estamos Uhum. fora do nosso lugar e o quanto isso causa um prejuízo na nossa vida, né? E a gente não vai longe se a gente pensar no nosso próprio atendimento. Quando eu olho para o meu paciente, é, como se eu fosse a mamãe dele, eu tiro a força dele. Então, quando eu olho para ele como se eu tivesse com pena, com dozinho, se eu precisasse cuidar, botar no colo, eu tiro a força dele. Não quer dizer que eu não acolho o paciente. Às vezes eu até não acolho. Aí eu fico pensando, puxa, podia ter acolhido. Mas assim, normalmente eu acolho, mas eu não olho com pena. Porque se eu olhar com dozinho, eu vou tirar força e eu preciso olhar para ele com força. Para passar também isso para ele. Ele tem força para sair daquela situação que ele tá vivendo. E é incrível como que no atendimento, o que mais acontece, porque é o que acontece nos relacionamentos, é que a pessoa ela tá tão fora do lugar que ela não se dá conta que o lugar que ela tá não é o lugar dela. Tipo, o lugar que ela tá com o marido, por exemplo, não é o lugar da mamãe desse marido. É o lugar só da mulher. É o lugar só da esposa, da parceira. Não é o lugar da mamãe. Quando ela volta para o lugar da mamãe, o relacionamento fica mais equilibrado. Quando eu olho para o meu filho, por exemplo,
e fico com dó do meu filho e acho que eu preciso salvar, que eu preciso mover mundos e fundos para salvar ele, eu também estou fora do meu lugar, porque eu não estou acreditando na força que ele tem. Ele está passando uma situação difícil, por exemplo, né? Ele está passando uma situação difícil, tá? É, eu vou poder salvar ele dessa situação difícil? Normalmente não. Assim, normalmente não há, vamos supor, não há o que eu possa fazer. Então, o que que eu faço? Eu me afasto um pouco e eu descanso. E eu acredito na força que ele tem. Eu deixo, e eu acredito na educação que eu dei, e eu acredito na força dele, eu acredito que ele vai dar conta. Porque o papai deu conta, o vovô deu conta, o bisavô deu conta, todo mundo, a ancestralidade toda deu conta. Então, eu vou olhar e vou pensar, não, ele dá conta. E é isso que eu vou tentando fazer com o meu paciente. É ficar, que ele fique no lugar dele. Eu normalmente pergunto, esse é o seu lugar? Esse é o seu lugar? O que que você enxergou nisso? O que que você viu nisso? Que papel você está representando nessa questão? Aí a paciente diz, a mamãe, e eu falo, o que que você acha? Porque ele já sabe a resposta, né? É, eles sabem mesmo. Voltar para o nosso lugar, eu acho que é a essência da nossa reconexão. Exato, é isso. Acho que é bem esse ponto. Você trouxe, eu acho que uma ferramenta valiosa que eu acho que dentro da faculdade eu não percebo tanto isso. Esse olhar da postura do psicólogo, né? Onde a gente enxerga a força do paciente, onde a gente enxerga o potencial dele, porque na maioria esmagadora das vezes, a nossa postura automática é querer salvar, né? É Sim. querer, não, eu preciso resolver, eu preciso ser a mãe que ele não teve, nossa, que mãe megera. Aham. Ele já sofreu tanto, eu vou bater nele aqui, vou falar essa verdade na cara dele, Eu dou mesmo, eu bato mesmo. né? Mas eu acho que essa é a ferramenta, essa é a essência que torna o processo terapêutico eficaz. E por isso que eu sou extremamente feliz de ter a Leni com a gente aqui na Live, porque ela é sensacional. Eu posso falar, porque eu conheço a Leni assim, do avesso, né, Leni? Sim, é. Chorando engano, chorando as dores. Não, e a gente troca muito, então esse tato com o cliente, essa postura, esse olhar faz toda a diferença no atendimento. E Uhum. realmente eu acho que quanto mais a gente levar essa informação para as pessoas, até para quem está se formando agora, para quem já atua na área, de ter esse olhar do outro, de que o outro dá conta, de olhar sempre para a força e não olhar com pena, a gente vai ter um bom resultado no processo terapêutico. E também, para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa estar reconectado com a gente, né? Porque se eu não estou conectada, por exemplo, que é muito comum também. Se eu não estou conectada, eu tenho medo de que o meu cliente não vá gostar do meu trabalho, eu tenho medo de perder o cliente, ou eu estou insegura quanto ao trabalho que eu estou realizando, então eu estou desconectada de mim. E aí eu vou agir nesse modo automático de, não, para eu não perder o cliente, então eu tenho que fazer tal coisa, né? Para eu não perder o Uhum. cliente, não, eu acho que eu vou pegar mais leve. E aí esse processo não funciona. Então, eu tenho que estar primeiro conectado comigo mesmo, para depois poder ser uma ponte para esse cliente se conectar com ele, né? Uhum. Se a gente pensar que o nosso trabalho é um trabalho da ajuda e a gente só ajuda quem pede, depois que a gente entendeu isso, a gente parou com aquele movimento de salvar. Depois que eu entendi isso, vou trazer tudo para Eu mim. Eu vou também. tentar. A gente é muita gente. Depois que eu entendi isso, eu parei, eu saí daquele lugar da salvadora, que precisava salvar esse cliente, paciente, consulente. É, e aí eu consegui enxergar mais a força dele. Porque senão eu ia muito no movimento de que eu preciso fazer isso para salvar. E é muito louco isso, porque tem tudo a ver com as nossas dores infantis. Tem tudo a ver com a nossa história. Por que que a gente escolhe, por exemplo, uma profissão da ajuda? Por que que eu escolhi essa profissão? Por que que você escolheu essa profissão? Por mais que eu É a relutasse sua. com ela e eu dissesse, não, não quero, vou fazer engenharia, vou ser engenheira. Por mais que eu relutasse, isso estava em mim desde que eu era pequenininha. Eu precisava salvar a mamãe das dores dela, eu precisava ser a boazinha, que não dava trabalho, que não incomodava, que não deixava triste. Se a mamãe estivesse brava, eu ficava, o que será que eu fiz? O que será que eu fiz para ela? Por que que ela tá brava? Por que que eu queria que ela sorrisse, então eu tentava brincar para ver se ela ria. Eu queria ouvir ela cantando, sabe aquela coisa da menininha tentando salvar a mamãe
das dores, das dificuldades dela. Você acha que a mamãe precisava de mim? Para que eu salvasse ela? A gente pergunta, né? Eu pergunto para os meus pacientes, quantos anos você tinha quando a sua mãe nasceu? É. O quê? O quê? Aí a pessoa às vezes faz a conta, às vezes ela entende. Sim. Como assim, irmão? Mas você não fez a pergunta errada, você é burra, é? Você não fez a pergunta errada? Não. A gente tenta salvar, e a gente vai nesse movimento tentando salvar a mamãe, tentando salvar o papai, tentando salvar o marido, tentando salvar os filhos, tentando salvar as amigas, tentando salvar todo mundo. Quem, quem sou eu para conseguir salvar alguém se É. nem eu mesmo consegui me salvar? Quando eu estava mais ou menos ali nesses 45 anos, por aí, eu comecei a ter umas crises de choro. Eu não chorei durante décadas, durante muito tempo eu não chorava, sabe? Aquela coisa que estava seca. Às vezes eu até pensava, gente, preciso chorar, preciso chorar, preciso chorar. Mas aí chegou um ponto que eu comecei a chorar. Eu chorava, 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 chorava por qualquer coisa que eu fosse falar, eu chorava, que alguém falasse, eu chorava. E eu pensava, meu Deus, mas por que eu tô chorando tanto? Ali eu vi o tanto que eu estava desconectada de mim. Eu não tava dando conta mais das minhas dores todas que eu guardei, que eu escondi, que eu fiz de conta que eu não sentia, que eu era ótima, maravilhosa, boazinha, salvadora, e todo mundo precisava de mim, todo mundo vinha atrás de mim, todo mundo fazia fila para falar comigo, olha, menos, né? Ah, menos Fazia nada. fila para falar comigo. Como assim? E a verdade, eu tava naquela coisa de fazer, e eu esqueci de mim. Eu precisei voltar para o meu lugar. E olha que demorou bastante tempo para eu voltar para o meu lugar para eu entender que eu tinha necessidades que precisavam ser satisfeitas e que eu não estava olhando para isso. Não estava dando a mínima para isso. Eu estava só querendo olhar para as necessidades do outro e ajudar o outro. Porque talvez eu achasse que se eu ajudasse o outro inconscientemente também estava me ajudando, mas não estava deixando de olhar para mim. E aí a gente vai ficando bem egoísta, dá essa impressão, né? Tipo, eu tô tão É, egoísta. Só eu. é. Eu sempre Só eu. Não, não posso. eu falo Tem para que as minhas voltar. clientes, falo assim, ó, você quer saber um sinal de que você está no caminho certo? Elas, quando alguém começar a te chamar de egoísta. Aham, é isso. Porque eu primeiro, se eu não É, olhar para mim, para as minhas coisas, não curar as minhas próprias feridas, como que eu vou escutar o outro do lugar do outro, né? Vou escutar o outro do meu lugar. E vou ficar assim, o outro tá falando mal da mãe, eu começo, é verdade, que mãe louca, que megera, que isso, que aquilo, que não sei. O outro tá falando mal do pai, nossa, para mim, especificamente, era um prato cheio. Eu escutava assim, ele foi só o reprodutor. E eu falava assim, isso, só o reprodutor. E aí eu ia, como assim? Se eu não curo as minhas próprias dores, as minhas próprias questões, eu vou fazer uma ligação com o outro distorcida. Eu não vou sim, conseguir escutar o outro do jeito que ele está trazendo. Eu vou no movimento dele. sim. Quando eu E, entendi, por exemplo, que o papai era a semente que me era não, é a semente que me deu a vida, pronto. Ele fez o papel dele, é, cumpriu o papel dele, me dar a vida. Foi a semente. Eu comecei a fazer as pazes com essa situação. Eu comecei a fazer as pazes com o paterno, com o papai. E eu costumo dizer para as minhas pacientes que são cristãs, que acreditam em Deus e tal, que chamam Deus de pai, eu costumo dizer para elas que estão brigadas com o papai, eu costumo dizer para elas, se você pensa que você consegue se relacionar com Deus, que é pai, né, nessa paternidade, você está enganada. Porque você não está conseguindo nem se relacionar com o pai interno, né? O papai que Deus escolheu para você. uhum, Ai, mas aquele pai não é para mim, aquele pai não serve para mim. Mas peraí, ele é a semente que te deu a vida. Você não é, precisa se relacionar com ele se você não quiser. Você não precisa acolher ele no sentido de trazer para perto de você, se você não der conta disso. Mas aqui dentro você vai ter esse papai inteiro. A vida veio dele. Então, um exemplo, né? Aqui dentro você vai colher esse papai inteiro. E isso é super importante. E foi super importante para mim, quando a gente começou a caminhar sistemicamente, eu entender que era isso. é. Era isso que eu precisava, fazer as pazes com o meu papai, que está aqui dentro de mim. Para que eu também fizesse as pazes com Deus. E para que eu também fizesse as pazes com o outro. Aí eu começo a olhar para mim, equilibrada, começo a olhar, muito equilibrada, né? Para mim, em processo de cura, em processo de equilíbrio, como é que é? Em recuperação. E aí olhar também para o outro e me relacionar com o outro também, conseguir amar o outro. E também amar a Deus nesse meu relacionamento com ele. A gente vai fazendo tudo isso, né? É todo esse É, círculo que vai completo.
Não, e vai, não parece que não. Quando a gente fica muito no racional, querendo ter uma linha, não, tá bom, mas o que eu tenho que fazer primeiro? O que eu tenho que fazer aqui? Não, mas e agora? A gente fica no racional e perde isso tudo, porque isso é muito mais o sentir, né? Isso, A muito gente mais viver interno, né? muito mais interno do que racional. Então, muitas vezes a gente fica, por exemplo, eu entendi que eu tenho um problema com meu pai, que eu tenho que resolver o problema com ele. Então tá bom, ele tá tudo certo pra mim. Racionalmente, resolvi o problema. Mas internamente, não. Né? Então é legal a gente falar que esse olhar interno não é racional, esse olhar interno, ele é muito do sentir. Então, quando você falou assim, eu chorava, 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 a gente precisa disso, né? A gente Precisa precisa passar transformar a por dor em isso. água. Ela precisa sair, a gente precisa chorar essa dor, porque através disso é que a gente vai conseguir abrir espaço para que aquilo que aconteceu, para conseguir olhar para esse pai, por exemplo, que esteve ausente, ou qualquer que seja a história, é através desse processo que a gente vai conseguir se conectar com essa história. E não racionalmente, falar assim, não, mas como que eu posso gostar de uma pessoa que fez mal? Né? Não é um Que me processo. abandonou, por exemplo, que nunca se importou comigo, né? Como que eu posso? Porque não é gostar, Não se é trata de. dizer, ok, é isso. Eu vi, eu faço parte disso, né? Eu vejo essa pessoa, ela faz parte. Reconhecer de onde que eu vim, né? E se eu não reconheço de onde eu vim, eu não reconheço uma parte de mim também. E aí Não eu me reconheço. continuo conectada comigo. Porque, Uhum. querendo ou não, os nossos pais, eles estão aqui, né? Em cada célula eles estão. Nós somos a junção dos dois. Não tem como a gente. Uhum. Você pai, vou tirar essa parte que veio aqui do meu pai, vou tirar essa parte que veio da minha mãe. Não tem como, né? Eu quero só isso que é bonzinho do meu pai, eu quero só isso que é bonzinho da minha mãe. Aquela coisa ruim da minha mãe não tenho, não. Ah, não. E aí a gente começa a olhar e fala assim, talvez eu também não sou tão boa assim, né? Talvez eu já tive uns pensamentos aqui que não foram tão bons, então melhor eu ficar aqui menos, né? Parar de julgar o meu pai, parar de julgar a minha mãe, Quem né? sou eu? Quem sou eu? Isso é nosso lado do pão para isso. Quem sou eu nesse julgamento? Eu sou grande, por acaso? E isso é um olhar que eu acredito que a gente vai alcançando esse nível de consciência que não é do dia para a noite, Não né? é um processo. É um processo e cada um tem seu tempo e tá tudo certo. Mas é esse olhar amplo, esse olhar integrado, onde eu me vejo parte disso tudo, onde eu não sou o alecrim dourado, eu sou perfeita, né? Tá todo A mundo gente gosta dessa errado. ideia, né? Nem me fale que eu tô errada, que eu não tô, já sei que eu tô certa. A gente adora essa ideia. E a gente acha assim que as conquistas que nós tivemos na vida, nossa, é porque eu sou muito boa, né? E Aham. esquece tudo que veio antes, assim, tudo que possibilitou eu chegar aqui onde eu tô hoje. Uhum, uhum. Como se eu, né, estivesse fazendo tudo sozinho. Então, eu acho que esse processo de reconexão vai nos dando também, além do autoconhecimento, além da gente perceber as nossas habilidades, vai ampliando o nosso olhar para esse todo, esse olhar de integração, onde tudo faz parte, tudo em algum momento foi necessário, como as coisas se complementam. Dentro da própria psicologia, por exemplo, tem várias abordagens, né? Então, tem a TCC, tem a psicanálise, tem a Gestalt, enfim. E dentro da própria psicologia existe uma rixa, assim, TCC e psicanálise são totalmente diferentes. Meu Deus, a gente não consegue olhar para como elas se complementam, né? Aham. A gente tá sempre brigando com alguma coisa, né? Ao invés de falar assim, peraí, deixa eu ver o que isso pode me ajudar agora. Não quer dizer que você vai carregar isso pro resto da sua vida, mas você pode perceber o todo e como esse todo integrado ele amplia o seu olhar, ele amplia as suas possibilidades, ele te fortalece. Então, eu acho que é um convite, né, para a gente deixar um pouquinho esse olhar fragmentado de lado e olhar para ter esse olhar mais integrado. Eu penso assim, eu vou chegar nesse ponto desse olhar mais integrado quando eu olhar para mim e pensar assim, eu preciso de mudança. É aquela questão que eu tava ali aos 40 e poucos anos, naquele drama todo da minha vida, pensando assim, mas peraí, eu sou tão certinha, faço tudo tão certinho, por que minha vida tá. Por que eu tô angustiada, digamos, né? Por que eu tô É. assim, doida? E a gente endoidece mesmo.
Na verdade, nós somos doidas em recuperação. É, então, O que que o primeiro passo é, eu preciso de mudança. Não é o outro que precisa mudar, sou eu que preciso. Então eu saio do lugar do alecrim dourado que você falou, daquele lugar de estar olhando para o outro, só para fora, né? E volto a olhar para mim e penso, eu preciso de mudança. Eu preciso de uma transformação na minha vida, porque interna, né? Porque é tão sim, fácil eu falar sempre assim, o outro, o outro, o outro, o outro, mas eu preciso me responsabilizar com isso. Esse é o primeiro passo para o autoconhecimento, para eu buscar o autoconhecimento, é reconhecer que eu preciso de uma mudança interna. E claro que essa mudança interna vai reverberar em tudo quanto é, de tudo quanto é modo, né? Tanto com certeza. fisicamente quanto com a relação com o outro, e lá, e com a natureza, e com a minha alimentação, e com a atividade física, e toda essa história, né? Com certeza. Assim como quando a gente tem um problema na nossa vida, afeta todas as áreas da vida, né? É como uma Uhum. gota que cai assim no lago. Formam ondas, isso vai reverberando. Então, se eu não tô bem, sei lá, no meu relacionamento de casal, isso vai refletir com os meus filhos, isso Sim, vai refletir no meu uhum. trabalho. Assim como, se eu decido olhar para mim, isso vai ter um bom resultado também Sim, nas áreas da minha vida, vai afetando as minhas das relações. pessoas que estão ao nosso redor. E aí vai gerar um certo incômodo, que é aquilo que você falou também, né? De, ai, como você tá egoísta, vai gerar esse incômodo. Eu acho adoro essa questão do egoísmo. Até bom você voltar aqui de novo. É, Porque porque se eu não fizer para mim, se eu não fizer para mim, e eu não vou conseguir transbordar. Porque assim, à medida que eu vou olhando para mim e vou fazendo alguns movimentos de mudança, eu vou também transbordando isso para o outro. Mudança é fácil? Claro que não, gente. Eu levei 60 anos para mudar. Vou mudar como? ainda estamos, né, Assim, Leni, nesse processo. aham, sim, é de recuperação mesmo, desde sempre. É, é um processo longo, mas eu acho que vale cada passo que a gente dá, porque só depois que a gente inicia esse processo que a gente percebe que fala, nossa, que diferença, né? Então eu super recomendo para quem está nesse momento aí com uma inquietação de, ai, tem algo aqui que não está muito legal, eu preciso olhar para minha vida. Busque um processo terapêutico, busque um curso, sei lá, o que fizer sentido na sua vida. Mas a psicoterapia ajuda muito. Nós temos a Leni Uhum. maravilhosa e temos também mais umas, sei lá, E temos a a Aline equipe está também. crescendo, né? A equipe está crescendo, mas temos aí pelo menos umas 10 psicólogas que estão trabalhando na Lini, fazendo um trabalho lindo, e com atendimento individual, online, presencial, em grupo. E a gente percebe o progresso das pessoas, assim como nós também, e as nossas trocas também vão nos fortalecendo para que a gente continue cada vez mais melhorando os processos, tendo uma autopercepção da nossa postura, que para quem está se formando agora, eu acho essencial ter esse olhar para a postura enquanto terapeuta. E aí, para a gente já ir se encaminhando para o final, eu queria que você deixasse uma mensagem para inspirar as pessoas a refletirem sobre essa desconexão que nós vivemos hoje em meio a tantos estímulos aí que a gente Uhum. tem, as redes sociais, né, essa coisa de ter um perfil que a gente precisa atender as expectativas externas, esquece um pouco da gente. O que você pode deixar aí para essa galera? Eu tava pensando hoje num vídeo que eu recebi, até coloquei lá no meu story, um vídeo que eu recebi daquela Rosângela, psicóloga lá, índia, não sei o quê. Ela falando, é, você pensa que psicólogo é perfeito, tudo certinho, a vida dele é toda certinha, tudo só, né, encaixotadinho, encaixadinho, sei lá. Não, a gente também tem as nossas dores, as nossas angústias, os nossos questionamentos. A gente também às vezes olha para o paciente e pensa, ai meu Deus, será que vai funcionar esse negócio? Tem esses momentos que a gente pensa mesmo, será que isso funciona? Será que vai dar certo? A gente também entra em crise, a gente também chora, a gente também se segura às vezes, né? Segura às vezes para não chorar. A gente também é gente. E acho que quanto mais a gente olha para a nossa humanidade e acolhe a nossa vulnerabilidade, acolhe a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, acolhe, e claro que com tudo aquilo que é legal também, né, que vem, a gente é inteiro, a gente é humano e imperfeito.
Quando a gente consegue olhar para isso, para você que tá estudando, que está fazendo psicologia, pode acreditar que realmente faz diferença. E quando que eu percebo que faz diferença? Às vezes eu recebo uma mensagem de um paciente falando alguma coisa assim, e aí eu sinto, não, estou no caminho certo. Não é isso. Não, funciona. Dá certo. Porque a gente vive essa oscilação mesmo, né? Eu diria que é uma oscilação pequena, mas é uma oscilação. né? Faz A gente parte, vive né? esses altos e baixos que fazem parte da nossa vida, né? Na nossa vida aqui na Terra. Esses dias eu coloquei até lá também, aqui no Insta também, se a nossa vida fosse, se todos os dias da nossa vida fossem de sol, a gente estaria vivendo um deserto. Então, esses altos e baixos valem a pena, porque a gente também está aprendendo com tudo que a gente está vivendo, né? Então, não desiste não, continua e continua esperando que funciona, assim, terapia faz diferença. Terapia para mim fez diferença, hoje eu coloquei uma homenagem para minha primeira e única psicóloga amada, dizendo que ela fez diferença. Ela fez diferença na minha vida. Meu Deus. O olhar de amor, sabe? O olhar de acolhimento, aquilo fez uma diferença enorme na minha vida. Ai, que legal. Mas é isso. Bom, minha gente, eu acho que por hoje tá bom, né? Nos aprofundamos um pouco mais nesse tema. E o povo não para de pegar. Não sei se estou interrompendo aí para você, mas enfim. Tava dando barulho. Eu acho que a gente, a ideia é cada vez mais a gente trazer um pouquinho de conteúdo, da nossa experiência, daquilo que a gente acredita, porque nós somos pessoas de verdade e eu acho que Lindo quanto isso. mais a gente viver a nossa própria verdade, Uhum. isso vai reverberar tanto na nossa vida quanto na vida das pessoas. Então, com esse projeto da Live de integrar as áreas, integrar as pessoas, com esse intuito de que as pessoas vivam a verdade delas. Então é isso. Quero super agradecer a Leni por topar bater esse papo, falar um pouquinho desse tema. Quer Eu falar mais alguma amei. coisa, Leni? Eu amei, pra mim foi um prazer. Eu falo muito depressa, né? Eu falo que nem uma doida, parece uma metralhadora. Espero que tenha sido legal também. Ah, que bom. Então é isso. Até a próxima. Beijo para todo mundo. Beijo pra você. Até mais. Tchau. Tchau.